Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Estamos felizes em darmos início ao Evangelho Lar Ismael, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online Lar Ismael. Um recado importante: aqueles que quiserem, coloquem um copinho com água ou uma garrafinha para ser frutificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. A água do copinho tomar no final do Evangelho e a da garrafinha tomar um copinho todos os dias. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Meire, que fará a leitura da harmonização. Boa noite, Nádia, boa noite a todos. Livro Pão Nosso, capítulo 63. Senhor dá sempre. O Senhor dá sempre, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àquele que lhe pedirem? Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembramo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubo desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos. Atividade particular representa escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueça de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem a caminho comum, através de angústia e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias, o tempo e o nosso explicador silencioso, e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão e do amargor elixir do sofrimento. Nesse momento, faremos a nossa prece inicial. Mestre Jesus, nos abençoe para nós o nosso Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos, que assim seja. Obrigada, Meire. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Denise, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Boa noite, pessoal. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 11, o egoísmo, itens 11, 12 e 13. Antes de iniciarmos a leitura do Evangelho, vamos conceituar o egoísmo de acordo com o dicionário. Então, o que é o egoísmo? É o amor exagerado aos próprios interesses. É quando o indivíduo só olha para si. Exclusivismo que eleva uma pessoa a se tornar referência a tudo. É o mesmo que orgulho e presunção. Agora vamos falar o que é o egoísmo dentro da doutrina espírita, no que está dentro do Evangelho. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem por quê? Porque dela mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo. Sabe, Denise, a espiritualidade nos ajuda muito a combater o egoísmo. Kardec nos esclarece através do Livro dos Espíritos. Vamos ver? Na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, respondem os espíritos: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo.
Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Já na pergunta 914, Kardec questiona: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Em resposta, os espíritos dizem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor aos materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isto depende da educação. E, por fim, na questão 915, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante, comenta Kardec. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Em suma, devemos combater arduamente o egoísmo, ouvindo nossa consciência, seguindo as leis de Deus e nos espelharmos em Jesus, nosso modelo e guia. Buscarmos a coragem naqueles que fazem mais pelos outros do que nós. Vejam Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, entre tantos outros abnegados que viveram para o seu próximo. Sigamos os exemplos. Denise. Obrigada, Ondina. Seguindo com a leitura do Evangelho, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Pois é, Denise, o egoísmo é o filho do orgulho porque queremos tudo para nós e para o nosso grupo mais íntimo. Ele é o contraponto da fraternidade, nos ensinada por Jesus. Se eu não tirar este egoísmo de dentro de mim, eu não vou ter nenhum proveito na minha vida. Eu serei um ser solitário, que eu vou sair em busca de algo que me torne feliz e jamais encontrarei. Porque agindo desta forma, egoisticamente, eu afasto todos os que cruzam o meu caminho, porque eu quero tudo para mim. Vou exemplificar o que Irandi falou. Os atos egoísticos são querer tudo para mim, não importa o que o outro sofra. Nós vimos muito isso no início da pandemia. Vimos o preço de coisas que eram baratas, eram mais em conta, tipo máscaras, álcool 70, que ninguém quase comprava. E aí chegou essa época que era proibido, até venda disso, por exemplo, do álcool 70 em supermercados. Não se via isso. E aí, quando chegou a pandemia, os preços, além de subirem muito, sumiram das prateleiras dos produtos. E quando eles voltaram para o supermercado, pela necessidade da pandemia, os preços eram absurdos. E mesmo assim, todos compravam e faziam estoques desnecessários para poder
cuidar da sua própria família, esquecendo do outro, que o outro também poderia precisar, né, e fazendo com que esses produtos sumissem das prateleiras. E isso, minha gente, é egoísmo. Querer se beneficiar em função da necessidade do próximo. Quando eu saio para ir para um local, tem que esperar, ou que eu me convenço alguém, né, a me deixar passar na frente, e a não ser que eu não tenha esse motivo bem justo, é egoísmo, né? Entrar numa condução, ter pessoas que são mais necessitadas do que eu, deixá-las em pé, fazer de conta que eu não estou vendo elas, é também uma forma de egoísmo. Então, existem vários egoísmos que praticamos diariamente, sem notar que né? Mesmo a situação de deixar de lavar o seu prato em casa, o seu talher, porque, minha mãe vai fazer, minha esposa vai fazer. Isso é um egoísmo, porque você está privando ela de algum momento, né, que ela possa descansar, que ela possa utilizar para estudar, fazer outras coisas. Então, nós precisamos eliminar esta chaga da nossa sociedade. Obrigada, Ana Maris. Seguindo com a leitura do Evangelho, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força de desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir à escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Pilatos queria agir corretamente. Ele queria libertar Jesus. Diante dos acusadores de Jesus, Pilatos declarou sua convicção: não vejo neste homem crime algum. Lucas, capítulo 23, versículo 4. Pilatos tentou não menos de 3 vezes persuadir os judeus a libertar Jesus. A princípio, ele sugeriu castigar Jesus e em seguida libertá-lo. Depois, ele lhes falou, mais uma vez, desejando soltar Jesus. Por fim, os desafiou pela 3ª vez, em resposta à exigência dele que Jesus fosse crucificado. Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Mas com a insistência dos sacerdotes, e quando disseram a ele que iriam a César, dizer que ele, Pilatos, não estava punindo aqueles que tramavam contra o império. Ele cedeu e covardemente, pensando só em si, nos seus bens, na sua posição no império. Lavou as mãos, demonstrando todo o seu egoísmo. Então, Mary, precisamos prestar bastante atenção para ver se não estamos agindo como Pilatos. Tentamos de tudo para que uma situação seja resolvida de forma amigável, correta. Mas quando nos vemos ameaçados, ou seja, ameaçam a nossa posição, os nossos interesses ou a nossa família, muitas vezes mudamos e dizemos: está bem, seja feito como você deseja. Agimos assim como Pilatos. Precisamos pensar muito antes de dizer que alguém é orgulhoso e egoísta, não é mesmo? O texto também nos diz sobre os novos apóstolos, ou seja, aqueles que já aprenderam e precisam exemplificar. Então, sejamos nós esses apóstolos e vamos derramar por onde passar a fraternidade através da caridade. Obrigada, Mary e Ondina.
Vamos seguir agora com a leitura do Evangelho. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora, vos esforçasse-eis para largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como o criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações. Pois é, Denise, como é importante esse momento do Evangelho. Quando a gente escuta a expressão largar essa couraça que vos cobre o coração, a gente precisa entender o que significa essa palavra couraça. Significa quebrar uma certa armadura ou uma proteção que protege esse coração. Importante entender que na prática da caridade é preciso deixar essa rigidez que impede o sentimento da empatia crescer e fazer com que esse coração possa enxergar e sentir a dor do outro. Ao quebrar essas amarras, passamos a sentir as emoções e sentimentos que são necessários na prática do bem e assim podemos seguir os passos de Jesus. Vamos retomar alguns exemplos que a própria Ondina, nossa irmã Ondina, falou anteriormente. Vamos lembrar de algumas pessoas que seguiram esses passos. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tão importante, conhecida como a freira dos pobres, conhecida como a Santa das Sarjetas. Foi uma religiosa católica nacionalizada indiana que foi declarada como santa em 2016. Irmã Dulce, apelidada como o Anjo Bom da Bahia. Irmã Dulce acabou beatificada pela Igreja Católica em 2011 e foi, claro, considerada santa em 2019, oficialmente pelo Papa Francisco. Outro exemplo tão importante para a gente, o próprio Chico Xavier. Seu legado ultrapassa as barreiras religiosas. E hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no nosso país e, claro, internacionalmente também, ressaltado principalmente pela sua humildade e bondade. E, claro, né, Ondina também citou anteriormente, como não falar do Divaldo Franco. Ele é considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na atualidade. E tem uma missão linda que começou lá atrás, principalmente quando ele fundou a Mansão do Caminho, que atende diariamente cerca de 6 mil pessoas e abriga mais de 3 mil. Centenas, inclusive, filhos que estão lá registrados como filhos do próprio médium, do próprio Divaldo. E tantos outros irmãos anônimos que buscam seguir esses ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, fazendo bem e amando os mais necessitados, que são muitos. Então, nós temos muitos exemplos para falar sobre isso. Então, Socorro, nós possuímos mesmo essa couraça que impede que o amor penetre. Ela impede que tenhamos a visão da necessidade do outro. A partir daí, vamos socorrer aqueles que nos vão pedir auxílio e vemos até aqueles que não vêm a nós, os infortúnios ocultos. Importante despertar para o que Jesus nos ensinou e praticar a caridade. Obrigada, Nádia e Socorro. Vamos seguir com a leitura do Evangelho. Começai, vós, por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar-nos que vos olham com desdém. E deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa, no seu reino, o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés
as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascal, Sens, 1862. Percebo que a nossa mudança interior em relação ao egoísmo começa a mudar quando praticamos a caridade, o amor ao próximo, sermos mais abertos, livres, compassivos em harmonia com tudo e com todos, mudando nossos pensamentos e ações que nos levam a emanar boas energias, sempre amando uns aos outros, dar bons exemplos sempre, dar comida a uma pessoa com fome, dar roupas, ajudar um estranho sem esperar nada em troca, visitar asilos, hospitais e orfanatos e cumprimentar todos com alegrias diariamente. Como disse Ana Mares, muitas pessoas tiram vantagem de outras. Exemplos: furar filas em bancos ou supermercados, pegar troco errado e não devolver, comprar todo o estoque daquilo que está em falta e não pensar no próximo, e na corrupção, e etc. O egoísmo acaba com as famílias, é a negação da caridade. Ora, sem caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Nádia, você disse muito bem. Precisamos espalhar a caridade ao próximo e a nós mesmos, sendo exemplos, como fez Jesus. Ele falou e em seguida fez, para que nós aprendêssemos direitinho pelo seu exemplo. Curou, alimentou, consolou, acolheu, teve paciência, que às vezes é tão difícil, né? Entendeu o outro, perdoou, fez tudo isso a todos sem distinção. Vivendo uma vida exemplar, seguindo o exemplo de Jesus, vamos conseguir, com certeza, expulsar o egoísmo do nosso mundo. Obrigada, Socorro. Esse foi o nosso evangelho sobre o egoísmo. Nádia, agora é com você. Obrigada, Denise. Peço a nossa irmã Socorro para fazer a nossa prece final. Vamos agora nos concentrar, vamos encerrar nesse momento nosso evangelho, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos que estão conosco neste momento, agradecendo por mais uma vez estarmos aqui tentando entender um pouco mais, Senhor, das tuas palavras, dos teus exemplos, para que possamos ampliar cada vez mais nosso discernimento nesta caminhada evolutiva. Mais uma vez agradecemos nosso evangelho semanal, aprendendo sempre em cada momento. Pedimos aos nossos amigos espirituais nesse momento que possam fluidificar nossa água, que está em todos os lares nesse momento, tornando remédio para todos os males que precisamos realmente curar, porque, Senhor, Tu sabes muito mais do que nós o que precisamos curar. Fica conosco, abençoa todos os lares e fica conosco nessa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço a todos os participantes do Evangelho e todos aqueles que estão em casa. E espero vocês novamente na próxima semana. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal Lar Ismael no YouTube, Instagram, Spotify e Amazon Music. E você pode assisti-lo quando desejar. E também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus abençoe a todos. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.